Olá, meus queridos. Aqui é Robson, do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com vocês e com a família de vocês? Espero que esteja tudo bem realmente com vocês e com a família de vocês. Eu já fiz um vídeo sobre a questão da polêmica envolvendo o DIFAL e agora vou ao vídeo da retrospectiva tributária do segundo semestre de 2021, STF, CARF e soluções de consultas, ok? Se você achar que esse conteúdo agrega valor, é informativo, te ajuda atualizada a respeito da jurisprudência, eu também vou fazer o do segundo semestre de 2021 do STJ. Se você achar isso que agrega valor, se inscreva aqui no canal, ok? Bom, a situação aí segue tensa, vamos dizer assim, com os desdobramentos da tese do século. Quais sejam? Pelo menos três aqui que eu pude detectar. Primeiro, o STF, segundo a jurisprudência, não deixou claro o que deveria acontecer com as ações movidas depois de março de 2017 e que já transitaram em julgado. Em virtude desse fato, foram concedidas liminares por alguns tribunais regionais federais, mas o STF deve julgar os limites da coisa julgada em matéria tributária. Inclusive, existe aí eu não sei se é recurso extraordinário de repercussão geral ou ADI, mas eu sei que existe aí esse questionamento no Supremo que ainda não foi julgado e pode ocorrer já no primeiro semestre de 2022 sobre os limites da coisa julgada em matéria tributária. Uma parte desse entendimento já foi colocado aqui nos informativos anteriores. Vamos ver se há novidades. Bom, vejam. Segundo desdobramento aí, que vem sendo tem como combustível a tese do século. Olha só, o fisco, eu acho que eu falo aqui primeiro do 1.3, que é melhor. O fisco reacendeu o debate, depois eu volto aqui no 1.2. O fisco, por meio do parecer da COSIT, o COSIT número 10 de 2021, reacendeu o debate sobre os impactos da decisão do Supremo no julgamento sobre a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a chamada tese do século. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional defende a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, conduz como decorrência lógica e jurídica a necessidade de se excluir também o crédito, o ICMS do crédito do PIS e da COFINS, ou seja, algumas empresas, por autorização constitucional, elas têm crédito de PIS e COFINS. O que a Receita Federal quer fazer? Tira a parcela do ICMS referente ao crédito do PIS e da COFINS, já que pela tese do século mandou-se excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS, o fisco quer excluir também do crédito. E aí? Isso pode gerar um segundo questionamento sobre a tese do século? Sim. E aqui é o item 1.2, que eu fiquei de falar, não esqueci. Olha só. Aqui o contribuinte quer que o ICMS permaneça na base de cálculo do crédito do PIS e da COFINS. Então a briga é o contrário. Por quê? Como ele tem um crédito, se você decota deste crédito o valor do ICMS, vai reduzir a margem de crédito do contribuinte. Então ele passa a ter menos crédito. E o que ele quer? Ele quer que permaneça o ICMS para que ele tenha o crédito cheio, junto com o ICMS, entre aspas. Tá? Cheio, entre aspas. Então, olha só, aqui o TRF dá a sexta região, com esse entendimento, a sexta turma do Tribunal Regional da Terceira Região, entendeu que a administração não pode modificar o seu posicionamento sobre o ICMS no cálculo de crédito de PIS e da COFINS. Com esse entendimento, a sexta turma do Tribunal Regional Federal Terceira Região reconheceu o direito de uma empresa a apurar créditos de PIS e COFINS a partir dos custos de aquisição dos insumos, ou seja, a dedução dos insumos, pelo que eu entendi aqui, com os valores, essa parte é mais importante, com os valores de ICMS inclusos no valor do crédito. Senão o crédito reduz. Menos crédito quer dizer o quê? Mais imposto a pagar. Essa é a lógica. Vamos ver aí. Isso já chegou no TRF. Deve chegar, até o Supremo. Vamos ver. Ok, pessoal, aqui o que eu apurei? Eu apurei 11 julgados relevantes, mas lembrando que o informativo tributário do primeiro semestre de 2021 tem um número muito maior que isso.
E desses 11, um empate técnico praticamente, né? 5 favoráveis, 5 desfavoráveis e um neutro. Esse julgado neutro é o que diz respeito à responsabilidade solidária do contador, onde o Supremo já formou maioria. Aí, se a gente for parar para pensar, é um julgado neutro porque diz que o contador não pode ser mais responsabilizado solidariamente. Porém, se a gente for parar para pensar, acaba sendo ruim para o contribuinte, porque ele não vai ter no polo passivo mais o contador. Mas eu coloquei esse julgado como neutro, que a princípio não afeta de forma direta contribuinte e fisco, né? Afeta o fisco também, porque vai ter um devedor solidário a menos. Mas eu coloquei ele aqui como neutro, tá? Então vamos lá. O primeiro julgado de repercussão geral favorável ao contribuinte é o que diz o seguinte, olha. É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAS, esse caso é interessante, conceda perdão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Olha só. Foi concedido um benefício fiscal, para variar, foi julgado inconstitucional, conforme jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, porque aqui o motivo, salvo engano, é a questão do CONFAS, né? Não passou pela autorização, pelo crivo dos estados. Essa é uma questão que o Supremo já vem declarando inconstitucional esses benefícios há muito tempo. Só que aí surgiu a seguinte questão. Neste processo aqui não teve nenhum efeito suspensivo, não teve nada que pudesse dizer o seguinte, olha, a lei que concedeu o incentivo fiscal, agora ela não está mais válida. Como o Supremo declarou que o perdão, o benefício era inconstitucional, neste caso específico, em tese, poderia o contribuinte ser cobrado daquele benefício fiscal pelo qual o STF julgou inconstitucional. Aí, porque não observou aí a anuência dos demais estados. E aí uma bomba. Aí pensa. Aí o estado foi lá e fez o seguinte, eu concedo o perdão, como essa lei, em tese, como o Supremo invalidou a lei que concedia o benefício, em tese, a legislação anterior estaria válida, e a legislação anterior permitiria a cobrança. O estado foi lá e fez uma lei concedendo o perdão, para dizer o seguinte, eu não vou cobrar do contribuinte, tá? Vamos ver se foi isso mesmo? Ao admitir a repercussão geral no RE, o relator do tema afirmou que havia possibilidade de repetição em inúmeros casos, repetição do indébito, né? Uma vez que a controvérsia reside em saber se os estados e o Distrito Federal podem perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios implantados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, que foram depois declarados inconstitucionais pelo Supremo. Então, olha só, essa lei suspendeu, a lei do perdão, suspendeu a exigibilidade dos créditos e promoveu a remissão de ICMS originados da lei distrital número 24.83/99, julgada inconstitucional. E aí, essas leis foram consideradas inconstitucionais por concederem benefícios fiscais sem aprovação prévia dos demais estados, o que já vem acontecendo com frequência. Só que aí o MP do Distrito Federal, ele moveu, né, uma ação, considerou que o perdão da dívida tributária pela lei posterior significa fraude praticada por meio da lei, consistente em convalidar os benefícios declarados inconstitucionais. Mas, aqui é até interessante, muito interessante esse julgado, que o STF, olha aqui, aplicou o princípio da confiança, entendendo que a lei distrital, por se amparar em convênio do CONFAS, seria constitucional, e o Distrito Federal, por sua vez, também acreditou que atuava dentro das balizas, ou seja, o contribuinte aqui teria sido induzido, né, pelo princípio da confiança, a achar que esses benefícios estariam válidos e tudo mais, e posteriormente a lei que concedeu o perdão. Então ele fala de confiança, fala também da boa-fé objetiva, fala também da boa-fé do contribuinte, fala também da segurança jurídica. São os três pilares aí, ó, a segurança jurídica daqueles por ela afetados. Tá? Então é interessante aí, um julgado interessante para estudo aí. Vamos lá, o julgado de número 2, STF, favorável ao contribuinte também. Esse primeiro foi favorável, esse aqui também. Estrangeiro vulnerável não precisa pagar taxas de regularização migratória. O estrangeiro que demonstra sua condição de hipossuficiente é imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória.
Então, o Supremo entendeu que essa lei de imigração aqui, que é de 2017, ela expressamente isenta os grupos vulneráveis do pagamento de taxas. A discussão era se o estrangeiro hipossuficiente já teria tal imunidade antes da lei entrar em vigor. E aqui teve uma discussão no juizado, na turma do juizado, né? E aqui o ministro Fux se posicionou assim, olha, inequívoco que o estrangeiro residente no país ostenta condição objetiva para a fruição da imunidade constitucional. Então, considerou como hipótese de imunidade, não isenção. No que se mostram destoantes do texto constitucional exigências legais e infralegais que não assegurem tal condição, ou seja, seria incompatível a exigência legal com a questão de hipossuficiente do estrangeiro. Um julgado interessante, né? Passa aí pela questão da dignidade da pessoa humana e tudo mais. Vamos para o terceiro julgado. Aqui o STF validou o chamado fator acidentário de prevenção aplicado às alíquotas do seguro por acidente do trabalho por meio de decreto, desfavorável ao contribuinte, né? Não se trata aqui, numa primeira rodada, e o Supremo já pacificou isso tem um bom tempo, de entender que os riscos de grau leve, moderado e grave do SAT podem ser calculados por decreto. Não, isso aí o Supremo já julgou isso já tem um tempo, né? Aqui é se o fator previdenciário, o fator acidentário de prevenção, que é um multiplicador, se ele poderia ser aplicado por decreto, e o Supremo entendeu que sim. Então seria mais uma exceção à chamada legalidade estrita, que não é muito aplicada pelo Supremo. O Supremo aplica a chamada legalidade suficiente. Então ele permite flexibilização de critério quantitativo, base de cálculo e alíquota, dependendo do caso, né? Dependendo do caso. Tem algumas hipóteses de tributo que isso não é possível, que existe aí uma vinculação constitucional. Então, olha só, o fator acidentário de prevenção, chamado FAP, atende ao princípio da legalidade tributária. Foi o que decidiu o Supremo em um conjunto de ações e tudo mais. Agora vamos entender, o fator acidentário de prevenção é usado como multiplicador sobre as alíquotas de contribuição das empresas para riscos ambientais do trabalho, chamado RAT, nova denominação dada ao seguro por acidente do trabalho. E ele produz o quê? Aumento de alíquotas, que podem ser reduzidas em 50% ou aumentadas em até 100%, conforme registro de acidente ou doença ocupacional. Então aqui é uma situação diferente. Aqui é conforme os fatos, né? Pode ocorrer um aumento ou uma redução, conforme aquela empresa esteja registrando muitos acidentes ou doenças ocupacionais. Existe uma flexibilidade aí, então, de acordo com essa questão fática. Né? O STF discutiu se o índice poderia ser criado por decreto, e se entendeu que sim, e a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços entendia que não. E aí considerou que não havia delegação do poder de tributar, muito semelhante ao primeiro julgado do SAT. Tá? O regulamento não está recebendo carta branca, o ente público não delegou o ato infralegal, o poder disciplinar, o poder de tributo em toda a sua extensão e profundidade, olha. Mas ele permite essa questão quantitativa aí, o critério quantitativo, tá? E aí o relator considera que foi feito um diálogo e tudo mais, foram delegadas questões técnicas e práticas que seriam impossíveis ao legislador prever todas as situações de risco e tudo mais. O fundamento é bem semelhante. Apesar do caso ser diferente, a gênese, a essência é bem semelhante. E aqui fala, ó, caso a empresa queira reduzir a alíquota, deverá empreender esforços para diminuir até eliminar os riscos de acidente no trabalho. Isso às vezes nem sempre é possível, dependendo da atividade praticada, tá? O FAP não integra o conceito de alíquota, mas apenas é um multiplicador externo à relação jurídica tributária. Por isso, valorá-lo por meio de ato normativo secundário não viola o princípio da legalidade, ok? Vamos lá ao quarto julgado, olha só. IPI integra PIS e COFINS de montadoras em substituição tributária, desfavorável ao contribuinte, né? Então aqui o Supremo ele considerou o seguinte, é constitucional a inclusão do imposto sobre produto industrializado na base de cálculo do PIS e da COFINS exigidos e recolhidos por fabricantes ou importadores de veículos em regime de substituição tributária. Tá? A empresa do ramo, as empresas do ramo,
recolhem PIS e COFINS 2 vezes, segundo a alegação do contribuinte. A primeira, correspondente aos valores naturalmente devidos, né? Então seria aí por ocasião do processo de montagem, né? São empresas do ramo automobilístico, não é isso? Deixa eu só conferir aqui isso. Fabricantes ou importadores de veículos em regime de substituição tributária. A primeira seria por ocasião da atividade fim, né? Da fabricação, a montagem, né? Hoje eles falam montagem. E a segunda seria por ocasião da revenda, né? Que seria aí a revenda para a cadeia, né? Ao longo da cadeia comercial. E o Supremo entendeu que o IPI está incluso. Isso aqui poderia ser entendido como mais uma tese filhote, talvez, da tese do século, dependendo da avaliação, um pouco subjetivo. Mas o Supremo entendeu que o IPI compõe a base de cálculo de PIS e de COFINS nessa substituição tributária, referente às contribuições devidas, pelos comerciantes varejistas, com base em fatos geradores, projetados para ocorrer no futuro, quando efetuarem a venda de veículos, né? O Supremo teve esse entendimento aí, desfavorável ao contribuinte, que está incluso na base de cálculo. Chegou até a dizer o seguinte, que não há como o varejista dizer que estaria incidindo contribuições sociais sobre valores que não são receitas dele, ressaltou, né? Porque aqui um dos argumentos usados na tese do século foi esse, que o valor de ICMS não seria a receita, não seria tributável, seria um valor, seria tributo devido ao Estado, né? Então não poderia compor a base de cálculo. Foi usado um argumento semelhante, pelo que eu entendi aqui, por essa afirmação da ministra Rosa Weber, que foi a relatora. É que ela disse, assume que o varejista revenderá o veículo sem margem de lucro, que seria a base de cálculo. Ela disse que a base de cálculo da substituição tributária é generosa, porque assume que o varejista revende o veículo sem margem de lucro. E nós sabemos que isso não existe, né? O que seria bastante razoável nos termos legais, mas nos termos econômicos, isso é uma coisa que vender sem margem de lucro, só quando há talvez aí uma prática de concorrência desleal, alguma coisa assim, mas não é normal. Na atividade comercial, a empresa existe para gerar lucro mesmo. Bom, então esse foi desfavorável. Vamos aí ao quinto julgado do Supremo. Ah, sim, esse foi um dos julgados talvez aí mais falados do semestre, né? Eu me lembro que teve uma primeira rodada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde se entendeu o seguinte, que o princípio da seletividade das alíquotas do ICMS, o Supremo entendeu o seguinte, que para o IPI ele deve ser aplicado obrigatoriamente, porque a Constituição falou, deverá ser seletiva. E para o ICMS, a Constituição falou, poderá ser seletiva. Então, na primeira rodada da jurisprudência, o Supremo entendeu que para o IPI era obrigatório, para o ICMS era facultativo, apesar de ser um princípio. Parece que agora a jurisprudência mudou e evoluiu. Eu acho que isso é bom. Realmente, os estados tributários, energia elétrica e serviço de telecomunicação, principalmente aqui, energia elétrica, e hoje serviço de telecomunicação assumiu uma importância muito maior. Energia elétrica é insumo, então você aumenta a energia elétrica, você aumenta o insumo, você aumenta o custo para todo mundo, aumenta o custo dos produtos para o fabricante e tudo mais. É um serviço essencial. Não pode ser tributado com uma alíquota alta. O Estado de Minas Gerais também tributa a energia elétrica, ou tributava, não sei, da última vez que eu vi, era um percentual altíssimo. Era uma alíquota de topo do ICMS. E aí o Supremo veio agora e corrigiu essa injustiça histórica, a meu ver, que tinha sido cometido lá atrás, na jurisprudência anterior. E disse o seguinte, olha, a lei estadual que impõe a alíquota de ICMS para o serviço de energia elétrica e telecomunicações superior à geral é inconstitucional. Mas o que seria uma alíquota superior à geral? O próprio Supremo vai dizer, olha, aqui é o estado de Santa Catarina, né? A norma estabeleceu a alíquota de 25%, que, salvo engano, é a mesma aqui no caso de Minas, ou era há um tempo atrás, para o serviço de energia elétrica e telecomunicação, superior aos 17% aplicáveis à maioria das atividades econômicas. Então, me parece que o entendimento é correto do Supremo, no sentido de que essa alíquota não poderia ser superior a 7%, que vai aí forçar uma redução, espera-se, né, no custo da energia elétrica, ok? E ele aprovou o tema 745 com a seguinte tese, olha,
adotada pelo legislador, a técnica, agora que interessante, veja. O Supremo considera, na jurisprudência do Supremo, aparece progressividade e seletividade não como princípios, mas como técnicas de tributação. Quem na doutrina defende esta mesma linha argumentativa? Leandro Paulsen, tá? O livro do Leandro Paulsen também trata, ele faz essa separação entre princípios e técnicas de tributação. E a jurisprudência do STF é nesse sentido. Então, olha só. A técnica da seletividade em relação ao ICMS discrepa do figurino constitucional sobre as alíquotas de energia e serviços de telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerando a essencialidade dos bens e serviços, né? Se um serviço é essencial e um bem também, ele não pode ser tributado com uma alíquota tão alta, que está próximo da máxima ou é a máxima. E aí, prevaleceu o entendimento do ministro Marco Aurélio, e esse realmente é um julgado que eu acho aqui, não por ser favorável ao contribuinte, mas quem saiu ganhando não foi só o contribuinte, mas a boa técnica do direito tributário, a questão da justiça tributária, a questão do princípio da igualdade, ok? Vamos passar aqui, Eles ainda colocam sob a ótica da dignidade da pessoa humana, da perspectiva do desenvolvimento nacional. Interessante, né? Vamos aqui então passar agora para o julgado de número... Formação de maioria. Ah, sim, a Selic, o julgado de número 6. Aqui também o Supremo formou maioria, né? Eu destaquei isso, assim como no outro julgado da questão do contador, né? Responsabilidade solidária do contador. O Supremo formou maioria no sentido de que a Selic, vamos entender aqui, o sistema de liquidação de custódia, né, que é usado pelo fisco para atualizar dívidas tributárias, no informativo tributário, prestem atenção, no informativo tributário do primeiro semestre, o Supremo já havia decidido que se não se pode cobrar a Selic, deixa eu lembrar aqui, na questão de pagamentos atrasados. Não se pode cobrar imposto de renda, não se pode incluir a Selic quando há uma mora, quando há um atraso nos pagamentos. Então o sujeito recebe atrasado, e aí tem que ter uma correção desse valor, mas que isso não é considerado renda, tá? Isso é considerado, na modalidade, não é considerado lucro cessante, ou seja, o que se deixou de ganhar, mais dano emergente, porque visa o quê? Recompor, corrigir o patrimônio, uma quantia lesada, né? Então, por exemplo, se o trabalhador era para receber no mês 3 e ele recebe no mês 7, eu tenho 4 meses de atraso aí. Essa correção e esses juros não são considerados para fins de renda. Isso não é renda. Porque visa recompor e indenizar o patrimônio, mas não constitui uma renda extra. Seria nesse sentido. Tá? Então, tem esse julgado lá. A jurisprudência do STJ era no contrário. Ela entendia que era lucro cessante, então que poderia ser tributado. Aí eu vou falar no informativo do STJ que teve um julgado que o STJ já alterou sua posição por conta do Supremo, e é provável que tenha que alterar por conta desse julgado, porque lá numa das teses aprovadas pelo STJ, ele meio que vai, assim, fica meio que soa um pouco contraditório e incoerente com esse julgado aqui. Então, olha só, a tese sugerida foi o seguinte: sugerida que a formação de maioria ainda pode mudar até o julgamento final. É preciso que se faça essa ressalva. É inconstitucional a incidência do imposto de renda, pessoa jurídica. Então, aqui já entra a pessoa jurídica. Me lembro que o julgado lá do primeiro semestre era com relação à pessoa física, e da contribuição social sobre o lucro, sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. Assim, decidiram os ministros do plenário virtual, a seguir o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Eu ressaltei bem aqui que o julgamento ainda está pendente. Então, olha só. É inconstitucional a incidência de imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Então, se é em razão de repetição de indébito tributário, não pode, a Selic não entra, né? Aí não incide a Selic, tá? Não incide a Selic para fins, ela incide, mas não para fins de tributação, ok?
ela incide para fim de correção, para fim de reparação desse patrimônio, a título de danos emergentes e não de lucros cessantes, mas não para fim de tributação, tá? Só para fazer essa ressalva aí, que a gente fala que incide, mas não incide, tem que fazer esta ressalva. Incide para fins de estar atualizando aquele valor, mas não para fins de tributação. Isso aqui é uma reversão grande, porque a posição do STJ era que incidia. Ok? Então, olha só. Primeiro, a União tentou tirar da competência do Supremo, dizendo que a Constituição não define a questão de lucro e tudo mais. Segundo o recurso, a parcela de juros de mora tem natureza de lucros cessantes. Então, bastante atenção. Lucros cessantes, vamos recordar que aí já entra o direito civil. Lucros cessantes é aquilo que se deixou de ganhar. Então, a princípio, ele é tributado. O que se deixou de ganhar? Então, a empresa que deixou de lucrar porque uma determinada atividade impactou economicamente sobre a atividade dela. Ela deixou de lucrar. Esta era a posição do STJ, a mesma defendida pela Receita. Agora mudou. O Supremo falou, não é lucro cessante, é danos emergentes. O que é dano emergente? Vamos lá para o direito civil de novo. Aí danos emergentes é o dano em si mesmo, é aquele seu patrimônio que foi lesado, e não aquilo que você deixou de ganhar. Essa definição é bem interessante, né? Vem aí da responsabilidade civil lá no direito civil. Olha só, aí o Supremo decidiu nesse sentido, ó. Não é lucros cessantes, mas sim o quê? Danos emergentes, que não acrescentam, porque o dano emergente ele não acrescenta ao patrimônio. Se não acresce patrimonial, não há renda. Foi nesse sentido, ó. A taxa Selic, que compreende juros de mora e correção, não constitui acréscimo patrimonial, mas apenas indenização pelo atraso no pagamento da dívida. Então, a taxa Selic, que está embutida juros de mora, sim, e correção, sim, infelizmente. Na correção está tudo ok, mas ela embutir juros de mora que é um problema. A indenização pelo atraso, ela constitui meramente a recomposição do valor da dívida. Então, não há acréscimo patrimonial, se não há acréscimo patrimonial, não há renda. Se não há renda, não há pagamento para título de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Fechou? Beleza, então aqui acompanharam já, a maioria já acompanhou para negar provimento ao recurso. E aqui nós vamos para o sétimo julgado, que diz respeito à legalidade tributária. Supremo mantém validade de taxa de classificação de produtos vegetais. Olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a cobrança da taxa de classificação de produtos vegetais, instituída pelo decreto-lei, está aqui o número. O entendimento unânime foi alcançado na sessão virtual. Manteve a cobrança da taxa sobre importação de trigo em grãos, com fundamento que a base de cálculo e as alíquotas fixadas na portaria são menores do que originalmente estipulado no decreto-lei. Então, aqui, de novo, me parece que é uma flexibilização nessa questão da legalidade tributária nas taxas, o que vem ocorrendo com frequência, com uma certa frequência, na jurisprudência do STF. Tá? O decreto-lei estabeleceu os elementos essenciais à sua instituição: fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. Porém, é preciso tomar cuidado, porque se esse decreto é antes de 88, eu não sei dizer aqui, não cheguei a olhar o julgado, se o Supremo entendeu que este decreto foi recepcionado com status de lei. Porque se foi recepcionado com status de lei, por ser anterior à Constituição de 88, nós temos uma série de atos normativos nessa condição. Aí, em tese, ele poderia aqui, entrar em fato gerador, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. Deixa eu ver aqui. A ministra Rosa Weber, afirmou que está de acordo com a jurisprudência no sentido da constitucionalidade da taxa. Na ocasião, ficou definido também que a mera permissão ao Poder Executivo, então aqui houve uma delegação, que ela considerou mera permissão ao Executivo, que foi feito por meio dessa portaria, não importa em ofensa ao princípio da legalidade. Então, há aqui sim uma delegação, uma permissão que seja ao Executivo. A ministra destacou ainda que a portaria, seguindo a autorização prevista no decreto, apenas reduziu o valor das alíquotas e essa circunstância acarreta a ausência de interesse de recorrer, pois aqui é preciso medir realmente as consequências do pedido, né? Com a declaração de inconstitucionalidade, a taxa seria cobrada em seu valor máximo, situação mais gravosa para a empresa. Mas não destoa muito a jurisprudência do STF no sentido de que algumas espécies de taxas
podem ter o seu critério quantitativo, aumentados ou reduzidos de acordo com o teto, de acordo com o piso e um teto, um mínimo e um máximo, previstos em um ato normativo legal, mas que o ato infralegal, abaixo da lei, poderia, entre o mínimo e o máximo, ou seja, entre o piso e o teto, poderia mexer nisso daí por ato normativo infralegal, que é uma flexibilização do critério quantitativo do tributo, tá? Responsabilidade dos contadores e a lei complementar. Olha, as legislações dos estados não trazem só contador como figura solidária responsável. Quem está mais lá? Quem está mais além? Que eu me lembro aqui na legislação do ICMS do estado de Minas Gerais, não sei se mudou atualmente, isso muda muitas vezes, mas o caminhoneiro. O caminhoneiro também está, ele figura, por exemplo, a nota fiscal lá, que não tem idoneidade, inidônea, o caminhoneiro pode figurar sim como responsável solidário. Só que o Supremo, por maioria, entendeu o seguinte, olha, que estas legislações estaduais violam o mandamento constitucional que diz que essa responsabilidade tem que ser por meio de lei complementar CTN, uma lei complementar que veicule normas gerais a respeito disso. Olha, é inconstitucional a lei que disciplina a responsabilidade de terceiros por infração de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo CTN. Então, aqui em tese, teria que mudar o CTN, né? E aí foi interposta essa ADI, né? Aqui é contra a lei do Estado de Goiás, atribui responsabilidade solidária ao contador, né? Como contribuinte e tudo mais, principalmente nos casos que tem infrações. Existe isso na prática, né? Às vezes o contador está em conluio e tudo mais. Vamos lá? Vamos passar aqui. Essa aqui também foi uma notícia bem comentada junto com a questão do ICMS na energia elétrica e no serviço de telecomunicações. Ok? Vamos aí para o julgado de número 9. Redução de alíquota do ICMS interestadual pelo Senado para mercadorias importadas favorável ao contribuinte. Esse julgado aqui ele entendeu o seguinte, olha. É constitucional a redução de alíquotas interestaduais de ICMS de bens importados. Por quê? Esse é um processo que tramita desde 2012. Aqui o Supremo falou o seguinte, simplesmente porque a resolução do Senado Federal, que reduziu essas alíquotas de ICMS incidentes sobre as mercadorias importadas, está vigente. Então, o Senado tem poder para isso? Sim. Então está vigente, o Senado quis assim, pronto. Por quê? Isso aqui tem uma discussão sobre a guerra dos portos, a guerra fiscal, mais um capítulo aí, né? Superar a guerra dos portos aqui, portos e aeroportos, onde os estados concediam incentivos fiscais para seus portos e aeroportos, salvo engano, nesse caso aqui, o estado é Espírito Santo. E aí se gerava uma situação aí de guerra fiscal. Mas aí em 2012, isso chegou até o Senado, e o Senado reduziu essas alíquotas, mas não zerou. A discussão inicial é que teria que zerar as alíquotas para acabar com a guerra fiscal. O Estado não quis fazer isso. E aí eu acho que o Supremo também não deve. E o Supremo, nesse caso, julgou corretamente. Se a competência do Senado, que essa briga seja travada lá no Legislativo. Né? Então o Judiciário depois fica, como eu disse lá no vídeo do DIFAL, fica comprando briga que não é dele. Essa briga aqui é do Legislativo. O Executivo vai rever isso daí. O Legislativo vai rever isso daí em conjunto com o Executivo, talvez. Né? Assim, eu digo assim, a competência é do Senado, em conjunto na questão política. E aí ó, Espírito Santo, acabou. Manteve essa redução aí. Certo? Ó, havia fixado a norma anterior sobre o tema, havia fixado as alíquotas em 12% para estados em geral e 7% para estados elencados na norma. Com essa resolução que está sendo questionada, a alíquota interestadual máxima aplicada pelo Espírito Santo aos produtos importados que saem do estado cairia de 12% para 4%, que permitiria que a maior parte da tributação ficasse a cargo do estado de destino. Então, aí, nesse ponto específico, apesar da jurisprudência hoje do STF ser bem contra a questão da guerra fiscal, nesse ponto específico aqui, continua sendo possível ainda essa questão da guerra fiscal, porque é uma atribuição que cabe ao Senado. Cabe ao Senado decidir isso aqui, se vai zerar essas alíquotas ou não. Né? Na verdade, a gente precisa de uma reforma geral aqui. O ICMS é um problema nesse ponto, né? ICMS, ISS.
E aí o ato do Senado visou superar a chamada Guerra dos Portos, que segundo ele é uma espécie de benefício fiscal de CMS, que é o Gilmar Mendes, né? Desenhado especialmente para empresas importadoras, em que normalmente alguns estados, sem aprovação prévia do CONFAS, de novo aqui, ó, né? Oferecem benefícios fiscais que combinam uma suspensão, diferimento ou suspensão no momento do desembaraço, e por aí vai, mais um capítulo aí, tá? Vamos para o julgado número 10, vou separar aqui. STF rejeita a modelação de decisão sobre cobrança de ISS em contrato de franquia. Então, houve um pedido de modulação, né? Essa decisão remete aí ao primeiro semestre de 2021, julgado do Supremo, onde se entendeu aí pela cobrança de ISS, contrato de franquia. Houve um pedido de modulação pelo contribuinte, mas esse pedido não foi acolhido. Eu vou passar rapidamente aqui. Vou para o julgado de número 11 e último, e eu vou falar um pouquinho de algumas decisões do CARF interessantes, de soluções de consultas interessantíssimas, tá? Não perca aí. Isenção de CMS às indústrias de trigo do Paraná é inconstitucional, desfavorável ao contribuinte, reafirmação de jurisprudência. Adivinha o quê? Olha, sem anterior convênio estadual que autoriza, então mais um que caiu aí por conta de não ter autorização do CONFAS, tá? CARF, vamos ao CARF, olha só. Para o CARF, planejamento tributário abusivo não caracteriza fraude ou sonegação. Em se tratando de planejamento tributário, ainda que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar penalidade quando não há ocultação da prática. E o caso aqui não era realmente de ocultação da prática, porque era caso relativo a ágio, né? O caso relativo a ágio não tem como, a não ser que tem uma dedução aqui ó, de despesa de amortização de ágio, isso aqui não tem como, em tese, né? A não ser que realmente se queira se esconder isso. E aí, olha só, com a multa qualificada de 150%, entendendo que houve a fraude, porém foi reduzida no CARF para 75%. Interessante, né? Justamente para se entender que não há má-fé. O planejamento tributário abusivo, a elisão abusiva, precede a ocorrência do fato gerador e gera multa comum, não a qualificada. A sonegação e a fraude dão-se após a ocorrência daquele fato e pressupõem dolo e geram multa qualificada, aí seria o caso contrário, tá? Vamos lá, rapidamente aqui. Olha, o CARF também. Não é possível deduzir do imposto de renda despesas com enfermagem em domicílio. Esse é um caso que eu acredito que o contribuinte vai conseguir reverter isso judicialmente, pelo menos eu espero. Porque aqui são despesas de enfermagem com a chamada home care. Nós só sabemos que isso tem um custo alto. E aí o contribuinte foi autuado por lançar essas deduções, esses pagamentos do imposto de renda, e se considerou que os gastos se referem a cuidados da filha da mulher, no caso a dependente, né? Que em 1998, aos 10 anos, sofreu um acidente de quase afogamento e se encontra em estado irreversível de comprometimento das funções nervosas. Então, é uma questão que passa até pela dignidade da pessoa humana, acredito eu, e a interpretação deveria ser extensiva. Porém, o CARF adotou uma interpretação restritiva, prevendo que essa dedução não está prevista. Está prevista médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e tudo mais, mas não está previsto o gasto de enfermagem, por exemplo, com home care. Embora a despesa incorrida com a enfermagem seja realizada com os mesmos fins das demais despesas elencadas previstas em lei, deve receber tratamento legal. Há, contudo, uma lacuna. Aqui o advogado destaca a questão da home care e tudo mais. Cuidadores, né? E aqui o voto vencido, para mim, na minha humilde opinião, é o mais técnico. Para ele, a própria lei, o conselheiro que ficou vencido, trata de despesas médicas em sentido amplo, sem precisar entrar na questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que aí já seria mais difícil para o CARF. Mas olha só, eu também entendo que seria em sentido amplo, ou seja, gastos com saúde no geral, ao incluir no rol profissionais como fisioterapeutas que não são médicos. Ele destacou aqui, interessante o voto dele. E aí esse rol teria que ser entendido, né, como um rol exemplificativo e não taxativo. Vamos ver aí os desdobramentos. Olha, esse julgado aqui foi noticiado, me parece que é o mesmo, que o CARF não aceitou que a tributação dos ganhos advindos da arbitragem feitas por um advogado fossem realizadas na pessoa jurídica do escritório, mas sim na pessoa física do advogado, né, o que geraria uma alíquota maior aí, dependendo do valor. Só que me parece que houve uma reversão, né? A segunda turma da segunda Câmara
Anulou a cobrança, olha, do imposto de renda da pessoa física sobre os honorários de um advogado que atuou como árbitro, autorizando assim a tributação na pessoa jurídica do seu escritório. É um julgado interessante. Vamos ver aí o que será decidido com relação ao mérito, né? E como se entendeu aí que a autuação seria nula, porque feita na pessoa física, enquanto deveria ter sido feita na pessoa jurídica, tá? E aqui teve muito peso a decisão do Supremo, que inclusive é destacada aqui, ó, sobre essa questão da pejotização, lembra? Ela teve um peso aqui, porque o Supremo entendeu que é de caráter personalíssimo ou não, atividades de caráter personalíssimo ou não. Também já foi, essa questão da pejotização também já foi noticiada aqui nos informativos anteriores, tá? Olha, foi 5 votos a 3 aqui, ficou um placar razoável, né? Razoavelmente apertado. Venda de caminhões. CARF afasta depreciação na apuração de ganho de capital no lucro presumido. Interessante. Não é possível subtrair depreciação acumulada do custo de bens vendidos por empresas optantes do regime de lucro presumido. Então, o CARF entendeu aqui que no regime de lucro presumido, o fisco não pode autuar o contribuinte para subtrair a depreciação acumulada do custo de bens vendidos por empresas optantes do regime de lucro presumido. Por quê? Porque o regime de lucro presumido já configura uma presunção, já configura, entre aspas, tem gente que entende que é ficção, presunção, ele já configura uma ficção, uma presunção de margem de lucro, né? De lucro, vamos colocar assim. Então não poderia, o CARF aqui até ressaltou isso, que o fisco pegasse o melhor dos dois mundos, o regime de lucro presumido, e ao mesmo tempo autuasse por essa subtração aqui, porque já existe uma série de artifícios legais que fazem incidir no cálculo o lucro presumido, fazem incidir nesse cálculo um lucro presumido. Então, esse lucro presumido não caberia ao fisco questionar a despesa, que haveria uma receita presumida com uma despesa, entre aspas, presumida. É mais ou menos essa linha de julgado aqui. Às vezes é um pouco difícil explicar isso sem entrar mais profundamente no regime de lucro presumido. Eu não vou entrar nisso. Ó, ela explicou que o regime de lucro presumido, a relatora, considera que todas as despesas foram computadas na apuração no regime de presunção, com aplicação do coeficiente de presunção de lucro. Tá? Então não poderia o fisco subtrair essa questão da depreciação dos veículos aí, no ganho. A decisão compreendeu adequadamente a amplitude do parágrafo 1º do artigo 418 do Regulamento do Imposto de Renda, que se aplica tão somente às empresas optantes pelo lucro real. Se fosse lucro real, o CARF já entende que poderia fazer essa autuação. Ok? Aqui, CARF nega pedido créditos de PIS e COFINS ou propaganda para Netflix. Isso aqui é um tema interessantíssimo que diz respeito a insumos digitais para empresas digitais. O que é o Netflix? Netflix é um streaming, né? Uma empresa de streaming. Uma empresa digital, né? Uma empresa que opera digitalmente. Não há ainda um ponto de vista pacífico, pelo menos aqui na doutrina, que eu saiba, na jurisprudência brasileira. Nós não estamos conseguindo nem aprovar um IVA unificado sobre o consumo. Isso aí é uma discussão além. Então, o que eles se entenderam aqui? Ó? Olha, negou o pedido para obtenção de crédito PIS e COFINS sobre gastos com propaganda da Netflix. Entendeu que a Netflix, esse gasto de propaganda da Netflix, não pode ser deduzido sobre a base de cálculo de PIS e de COFINS. Não pode ser deduzido aí no faturamento, né? E aqui fala que só se for atividade fim da empresa for o marketing e publicidade. Então, por exemplo, se fosse uma empresa de publicidade, em tese, por ter atividade fim, entre aspas, ela poderia ir, se ela faz publicidade para si mesma, uma empresa de publicidade fazendo publicidade para si mesma, ela vai ter um custo, ela poderia deduzir isso. Poderia deduzir isso, né, para fins de PIS e de COFINS, tá? Mas aí, se afirma aqui que em 2018 definiu que todos os bens essenciais e relevantes em qualquer fase de produção poderiam ser considerados insumos e gerar crédito de PIS e de COFINS. No pedido, a Netflix sustentou que, por ser um negócio novo, os gastos com propaganda são essenciais e devem gerar direito a crédito PIS e COFINS. E aí a discussão, essa é uma discussão da economia digital,
que ainda não está pacificada. Citar aqui o caso da Ricardo Eletro, que a empresa varejista poderia aproveitar os créditos PIS e COFINS decorrente de despesas de publicidade e propaganda. E aqui citou o caso da Ricardo Eletro. E a Ricardo Eletro, no objeto social, consta que ela presta serviço de publicidade para promover os produtos e essa prestação de serviço é remunerada por verbo de propaganda cooperada. Isso deve ser considerado insumo. Citou um precedente aqui. Soluções de consultas. Eu tinha colocado algumas notícias aqui, mas não acho que tenha uma relevância tão grande. Vamos para soluções de consultas interessantíssimas aqui. Inclusive algumas a favor do contribuinte. Olha, nessa solução de consulta, número 170 de 2021, olha só, Marketplace. Valores repassados a fornecedores por Marketplace não devem ser tributados. Olha que interessante, olha. Imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS não incidem sobre os recursos repassados por Marketplace a terceiros. Os Marketplace a terceiros, já que não compõem sua receita bruta. Marketplace são espécies de shopping centers virtuais que vendem produtos de terceiros por meio de um site. Lá no Facebook você entra lá, tá lá, Marketplace. Com apenas um pagamento, o consumidor adquire produtos de vários fornecedores. As empresas que administram os marketplaces recebem o valor total, repassam para cada fornecedor e retêm sua comissão. O questionamento era o seguinte, olha. Uma empresa do ramo questionou se fariam parte de sua receita os valores repassados ou apenas a comissão retida. Obteve como resposta o seguinte, olha. De acordo com a receita, as comissões correspondem ao preço do serviço prestado e passam a integrar o patrimônio da empresa. Por isso, compõem integralmente a sua receita bruta. Então, olha só, as comissões, tá? Deixa eu grifar aqui. Mas já os demais valores repassados a terceiro, seriam fruto da relação de consumo entre consumidor e fornecedor. E o preço das vendas dos produtos compõe a receita bruta apenas dos fornecedores e não integram o patrimônio responsável pelo marketplace. Uma consulta altamente favorável ao contribuinte, né? Porque você entendeu que é só sobre o valor da comissão, o restante não. E aqui entrou a questão de empresas coligadas, né? Reembolso por rateio de despesa não deve ser tributado. Essa aqui já é outra solução de consulta aqui. Deixa eu ver se eu coloquei o número dela. Deixa eu só ver aqui, que senão eu cometi essa falha, mas acho que não. Não, tá aqui, ó. Solução de consulta número 8. Tá aqui, ó. Essa aqui já é uma outra. Essa aqui é sobre empresas coligadas, ó. Reembolsos por rateios de despesas não devem ser tributados. Então, por exemplo, aqui me parece que é matriz e filial dividindo o reembolso de rateio de despesa. Isso é despesa, então realmente não deve ser tributado. No final do mês de setembro, a Receita publicou uma solução de consulta que isenta empresas da tributação de valores relativos a contrato de rateio de custo e de despesa de empresa coligada, né? Empresa do mesmo grupo econômico. A norma afeta empresas centralizadoras participantes de grupos econômicos que fazem um rateio de despesas de áreas chamadas de back-office, que envolvem contabilidade, finanças, recurso humano, sistema de informação, entre outros. De acordo com documentos, os reembolsos obtidos por tais empresas centralizadoras não é considerado receita e, por isso, não incide imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e nem COFINS. Mais uma favorável. Solução de consulta número 77. Empresas não podem descontar do imposto de renda indenizações pagas em acordos trabalhistas. Então, se entendeu o seguinte, que os valores pagos a empregado a título de indenização por danos morais e materiais fixados em acordo homologado judicialmente não é despesa necessária, isso aqui é muito importante. Então, se não é despesa necessária, usual e normal nas operações, ou utilidade de pessoa jurídica, pelo que, consequentemente, são indedutíveis na determinação do lucro real, essa solução de consulta número 77 de 2021, tá? Bom, passando aqui, já caminhando para o fim, citar aqui uma suposta solução de consulta favorável, que é a 281 de 2019, eu não cheguei a ver. Vamos lá. Solução de consulta 116. A Receita Federal nega crédito de PIS e COFINS no pagamento de royalties franquia, né? Do royalties de franquia. O franqueado tem que pagar royalties para o dono da franquia, né? Isso daí. E a Receita considerou que isso não é crédito de PIS e de COFINS. Então não pode ser deduzido aí
a base de cálculo, ok? Notícias eu não vou entrar aqui, eu encerro por aqui essa retrospectiva tributária breve, porque o Supremo não tinha um número tão grande de julgados assim. Por isso eu inseri os julgados do CARF e essas soluções de consultas que eu achei interessante, tá? E aí, como eu disse, se você achou que agrega valor esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até a retrospectiva tributária do segundo semestre de 2021 com os julgados do STJ. E lá o volume vai ser bem maior do que aqui. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo.